Indústrias na Bahia temem o impacto provocado pela taxação imposta pelo governo dos Estados Unidos contra as exportações de produtos brasileiros. A taxa de 50% começa a valer a partir do dia 1º de agosto e, se nada mudar até lá, o setor industrial alerta para os efeitos negativos para o setor no estado. Os Estados Unidos são o terceiro principal destino das exportações feitas pela Bahia, com destaque para os setores de indústria, frutas e pescado. Mas a relação comercial entre o Brasil e o mercado americano já começou a ser abalada pela ameaça das novas tarifas anunciadas por Donald Trump. A partir de 1º de agosto, produtos brasileiros serão taxados em 50% para entrar nos Estados Unidos. Algumas transações no país já foram afetadas. Um exemplo foi a suspensão de uma encomenda de 1.000 toneladas de peixe que iria para os Estados Unidos. A carga em 58 containers foi cancelada um dia após o anúncio da medida. Somente no primeiro semestre, as exportações para os Estados Unidos renderam 2,4 bilhões de reais para a Bahia, o equivalente a 1% do PIB do estado. Essa é uma parte importante da economia que pode ser afetada caso a taxação se confirme. Com a queda nas vendas, a produção fica desregulada e o resultado pode ser o desemprego e alta da inflação no Brasil. A gente até pode imaginar que isso poderia ter um efeito, por exemplo, de redução do preço. No caso das frutas, sobretudo, porque são produtos que você não tem muito como guardar, estocar, né? Porque são muito perecíveis. No entanto, a longo prazo e a médio prazo, talvez isso não se sustente. Talvez você não tenha uma demanda doméstica para absorver totalmente essa oferta. Então, no segundo momento, seriam procurar outros destinos para essas exportações baianas, né? E caso isso não fosse possível, até mesmo um ajuste dessa produção, né, para se adequar à demanda que nós temos aqui em outros países que já comercializam com a Bahia, o que poderia, em certa medida, gerar desemprego também. A economista alerta que as relações de comércio internacional levam tempo para que sejam reestruturadas. Por isso, qualquer queda nas exportações afeta toda a cadeia, do produtor ao consumidor final. O tempo do comércio internacional ele é diferente, então muitas vezes você compra uma carga de produtos, sobretudo produtos agrícolas, quando ela ainda nem está plantada ou quando ela ainda está sendo plantada, né? Então, alterar essa questão logística, né, mesmo que você encontre um outro destino para os produtos, isso não é imediato. Então, num primeiro momento, caso isso se concretize, certamente vai haver uma desorganização aí, né, de algumas cadeias, e a gente pode citar, como eu já disse, a fruticultura, a própria cadeia petroquímica com alguns produtos, celulose, cacau. O setor industrial é o mais afetado. Ele responde por mais de 90% das exportações baianas aos Estados Unidos e por 12% de tudo o que a indústria do estado envia ao exterior. Produtos como celulose, pneus e derivados de cacau estão entre os mais ameaçados. Isso preocupa muito porque são negócios, são relações comerciais amadurecidas ao longo de muito tempo, com contratos de entrega de médio e longo prazo. E essa tarifa de 50%, ela não é uma tarifa, ela é, na verdade, uma proibição de continuar a comercialização, porque tanto aqui não tem como reduzir preço para que lá não chegue por um preço maior, como lá provavelmente terá dificuldade de incorporar ao seu custo 50% do valor da venda aqui pelo Brasil. Para enfrentar o cenário, o governo do estado e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia criaram um grupo de trabalho para buscar alternativas que protejam o emprego e a economia baiana. A Federação das Indústrias, compondo a Confederação Nacional da Indústria, tem articulado do ponto de vista federal para que a CNI possa interceder, como vem fazendo, junto ao governo federal, junto a associações americanas equivalentes à CNI, para que possamos encontrar um caminho que torne possível a manutenção da relação comercial que o Brasil tem há mais de 200 anos com os Estados Unidos e que é importante mantê-la porque há um processo de complementariedade entre a indústria brasileira e a indústria americana.